Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Farma para Farma, um projeto do CRF Paraná que leva ao farmacêutico muita informação, conhecimento, novidades, tendências e também notícias atuais do setor farmacêutico. Eu sou Eduardo Valério, atualmente estou como diretor tesoureiro aqui do conselho e hoje eu vou conversar com duas farmacêuticas que atuam na área hospitalar e elas vão trazer pra gente uma conversa muito franca e sem cortina de fumaça. Nós vamos colocar o dedo na ferida e falar dos motivos para se orgulhar, que são muitos inclusive, mas também vamos abordar os desafios, as barreiras que impedem uma atuação plena do farmacêutico, as dificuldades encontradas com os recursos humanos, recursos financeiros e a comunicação profissional. Estamos aqui com a Grace Eubank, farmacêutica, especialista em farmacologia, gestão empresarial em saúde, farmácia hospitalar e mestre em engenharia biomédica. Ela atua como farmacêutica hospitalar desde 2004 e é diretora da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, a SBRAF. Hoje está como diretora secretária-geral do CRF Paraná e também com a Graziela Guidolin. Ela é farmacêutica, especialista em farmácia hospitalar, gestão em saúde e logística e também supply chain management. Ela é presidente da regional paranaense, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e atua há mais de 10 anos no setor e comanda o setor de suprimentos e farmácia hospitalar de um dos maiores e mais importantes hospitais de Curitiba, o Hospital Nossa Senhora das Graças. Sejam bem-vindas, é uma alegria muito grande contar com vocês aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, e falar um pouquinho hoje sobre farmácia hospitalar. E para começar, eu queria falar aqui com a Graziela, Conta um pouco pra gente, Graziela, sobre a sua trajetória, o que te levou para a área hospitalar. Bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho de Farma para Farma, falando da farmácia hospitalar. Começou a minha vontade pela farmácia hospitalar, começou lá na faculdade, desde o primeiro ano, quando a gente tem a apresentação de tudo que a gente pode fazer dentro da graduação e pós, e me encantei com a professora de farmácia hospitalar que trazia pra gente a vivência, de dentro aí do cuidado do paciente dentro de uma unidade hospitalar. Dentro dos meus estágios e dentro da faculdade mesmo, fiz muitos projetos de extensão e aí a gente acaba caindo, o grande medo de cair no mercado de trabalho e conseguir alçar essas áreas mais específicas. Tive a sorte grande de vir para Curitiba, fui para o Hospital Pequeno Príncipe, trabalhei um pouquinho com a dispensação, dose unitária, manipulação de quimioterapia, que era outro segredo, que a gente acaba não vendo muito. Passei por uma parte de supervisão de farmácia em Ponta Grossa e vim em 2013 para o Hospital Nossa Senhora das Graças, onde fui farmacêutica, gestora da farmácia. E aí a gente vai galgando alguns espaços nessa trajetória da farmácia hospitalar. Então, desde que eu me formei, eu atuo dentro dessa área especificamente. Legal, então foi uma paixão à primeira vista, Foi Logo paixão depois à primeira que vista. se formou, já veio para a área hospitalar. Bacana. Exatamente. E você, Grace, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória também, como é que você veio parar aqui, na área hospitalar. Bom, eu era colaboradora do Hospital Cajuru, eu era recepcionista, eu precisava muito de uma bolsa, para a faculdade, porque realmente na época era muito difícil, e eu entrei no hospital porque eu sabia que colaboradores do hospital tinham 75% de desconto, Então trabalhei por algum tempo na recepção do pronto-socorro, e um pouquinho antes de eu me formar, minha chefe me passou para a farmácia hospitalar, para eu ir aprendendo, um pouquinho. Eu já tinha feito o estágio voluntário ali na farmácia hospitalar, acabei assumindo o plantão noturno, como recém-formada, que foi um grande desafio, recém-formada, assumir uma farmácia de um grande pronto-socorro, e fui pro dia, virei supervisora, coordenadora, fiquei no Grupo Marista por 15 anos, 10 anos no Hospital Cajuru, mais 5 anos no Hospital Marcelino, Tenho orgulho de falar que fiz parte da construção do Hospital Marcelino Champagnat, e depois eu fui para o Hospital Vita, fiquei 5 anos lá no Hospital Vita, então tenho aí, como você bem me apresentou, desde 2004 na farmácia hospitalar. Legal, então também foi uma paixão à primeira vista ali, surgiu uma necessidade primeiro. Exatamente. Depois se tornou aí a grande paixão que tá até agora, Até agora, continuo apaixonada pela farmácia hospitalar. Que legal, que legal. E Grace, entrando um pouco mais na atuação desse profissional, o farmacêutico hospitalar atua diretamente com o paciente, com o tratamento, com ações de uso racional.
Conta um pouquinho pra gente sobre as atribuições do setor farmacêutico no âmbito hospitalar. Como isso contribui junto à equipe multiprofissional e como a assistência farmacêutica interfere no tratamento do paciente. O farmacêutico hospitalar, ele tem algumas atribuições, né, algumas responsabilidades. Era um profissional que há pouco tempo atrás estava lá escondido no estoque dentro da farmácia hospitalar. Hoje ele é um profissional integrante da equipe multidisciplinar. Hoje não começam os times multiprofissionais, os times críticos, cirúrgicos, sem a presença do profissional farmacêutico, né? E assim, ele precisa cuidar de toda a cadeia da assistência farmacêutica, desde a qualificação de fornecedores, né, até a beira-leito do paciente. Então, hoje a população entende desse papel do farmacêutico, porque quando a gente começou a sair da farmácia hospitalar, lá da farmácia central, do estoque, da CAF, e começamos a nos apresentar para os pacientes e para a equipe, a gente ouvia muito assim, mas existe farmacêutico aqui no hospital? Que função, que papel que você desempenha aqui no hospital? E hoje, assim, o próprio paciente, ele pede para ser atendido por esse profissional, né? E a equipe multi, ela anda hoje com a presença do farmacêutico, que é um farmacêutico, e a pandemia nos mostrou muito isso, né? Esse papel importante. Então, o farmacêutico hospitalar, ele precisa garantir desde a qualificação, a participação na comissão de farmacoterapêutica, que é a confecção de uma lista de padronização desses medicamentos, garantir toda a distribuição, a dispensação de materiais médicos hospitalares, que também fazem parte do hall da farmácia hospitalar, a disponibilidade dos medicamentos e a efetividade desses medicamentos, né? Então, junto com o médico, com os outros profissionais dentro da cadeia medicamentosa, garantir, né, essa devolução de um paciente para a sociedade, né? De uma forma a restabelecer a saúde dele. Então, a gente precisa devolver para a sociedade um paciente que passou pelo hospital da maneira mais segura possível e da maneira restabelecida pelo qual ele entrou no hospital, né? Então, são várias atribuições, além da educação, além da gestão, né? Porque a gente entende que a gestão de equipe é um grande desafio também para o farmacêutico hospitalar e é um profissional realmente muito importante, né? Dentro de toda a assistência de cuidado e de segurança do paciente. O farmacêutico, a gente fala muito, né? Nós somos o equilíbrio. Nós estamos dentro de uma empresa, a farmácia é uma empresa dentro de várias outras. Cada uma tem o seu negócio, nós temos os nossos clientes e fornecedores, e a gente tá tanto lá na assistência, porque a gente tem que escutar todo mundo, eu digo médico, e físio, e fono, e nutricionista. E todos os setores também, né? Exatamente, mas eu tenho que pensar em toda a parte estratégica e administrativa. Uma vez nós escutamos de um gestor, foi até bacana porque, claro, a gente vai em níveis, né? Dentro da farmácia hospitalar, se a gente for para pegar e fazer tudo, a gente fica enlouquecido, né? É a cadeia realmente da assistência farmacêutica como um todo. E aí a gente vai buscando melhorias, enfim, e um dia nós chegamos com os gestores da alta direção do hospital e eles falaram assim, olha, a farmácia é o coração do hospital. Se você aqui não organizar e não mandar para todos os lados e receber aquilo, filtrar e direcionar da melhor maneira, o hospital não anda. E aí a gente leva aquilo, né? Eu falo que, até por motivação, porque realmente a gente tem que ter esse equilíbrio de estar presente na equipe multiprofissional, porque isso é um desafio. O profissional médico, ele tá lá, né? O enfermeiro, intrinsecamente, tá cuidando do paciente. O nutricionista também. E o farmacêutico, enquanto a gente estava lá, né? Não atrás do balcão, mas separando medicamento, fracionando medicamento, né? A gente não perdeu espaço, mas teve que se aprimorar para chegar e poder discutir com as equipes por igual, né? Então, E lembrando da resolução que fala, né, que a farmácia hospitalar é uma unidade clínica, assistencial e também administrativa, né? E nós, até complementando, o profissional farmacêutico, ele participa de toda a parte de finanças também, né, Grazi? Porque a primeira, entre aspas, o primeiro custo de um hospital é a folha de pagamento. Né? É a equipe. E a segunda são os medicamentos e os materiais, né? Que são sob a responsabilidade do farmacêutico. Acho que vocês colocaram um ponto bem importante que eu ia questionar vocês. E no currículo da Grazi tá lá, né? Supply chain e tudo mais. A parte da gestão, né? Muitas vezes a gente olha o profissional de fora, a gente olha para um hospital, o farmacêutico tá lá para entregar remédio, né? Aí você acabou de falar, Grazi, finanças. Né? A Grazi falou um pouquinho da gestão de estoque. Então, assim,
o profissional tem que ter um conhecimento muito grande, né? Não é só medicamento, não é só fisiologia, não. A gente também tem que entender um pouco da gestão, porque você tem que organizar o espaço que os medicamentos e os materiais vão tomar dentro do estoque, né? A parte do supply tem que organizar a estratégia de entrega desses medicamentos, se vai ser mais rápido, mais demorado, enfim. Tudo isso passa pela mão do farmacêutico. E falo mais, Eduardo, a devolução de todos esses itens não utilizados pelo paciente, né, e a segregação disso tudo, esse lixo, né, de medicamentos, principalmente dos medicamentos controlados, a gente precisa garantir qual que vai ser esse descarte, se realmente ele será seguro, né, porque a gente precisa pensar em toda a cadeia, desde quando entra até quando sai esse medicamento aí pro lixo, né, de uma forma mais segura. O presente no início da cadeia até o fim, de fato, né? Exatamente, e até a orientação de alta, né, do paciente. Então, continua ainda o serviço, o trabalho do farmacêutico hospitalar quando o paciente já não está mais no hospital, né? Legal, então é uma responsabilidade, de fato, bem grande que o farmacêutico tem lá dentro do hospital, né? Porque não é só remédio, né? Não é só medicamento, é sim a gestão como um todo do hospital, né? Então, a eficiência de um hospital, posso dizer hoje que passa pela mão de um farmacêutico. Sim, e é bacana porque à medida que a gente vai desenvolvendo as coisas e mostrando esse lado, o farmacêutico ele é muito técnico, ele é muito focado, a gente segue muito as regras, né, estabelecidas, as legislações. Isso para dentro de uma instituição é muito bacana porque eles sabem que podem entregar a responsabilidade na mão do farmacêutico, que ele vai levar, ele vai resolver, ele vai além. Então, a gente fala que tá no hospital, você vai... Às vezes não é nem a questão da farmácia em si, mas coloca o farmacêutico, ele dá um jeito de resolver a situação. Então, assim, dentro do negócio também, da saúde, a gente precisa de pessoas que tomem decisões, que ajudem nas resoluções, e o farmacêutico tá lá. É então, um profissional a gente vê corajoso. muito isso dentro do hospital. Exatamente. Ele é resolutivo, ele é eficiente, né? E como a gente falou, o hospital ele não tem mais como ficar, né? Sem o profissional farmacêutico e sem um serviço realmente seguro, né? Para atender essa população que procura o hospital, né? Legal, muito bom. Só que a gente sabe também que nem tudo são flores, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos desafios, né? Colocar um pouquinho o dedo na ferida agora. E aí eu queria que vocês colocassem pra gente quais são as dificuldades que o profissional costuma enfrentar em todo o processo da farmácia hospitalar. Quais são os desafios relacionados ao próprio farmacêutico com a equipe, né? E que outras barreiras vocês veem que o profissional tem no dia a dia dentro de um hospital, né? Dentro dessa área que vocês tanto gostam. Bom, começando pela gestão, né, Grazi, acho que a grande dificuldade realmente é lidar com as pessoas, principalmente manter esses treinamentos, né, porque a gente não encontra pessoas capacitadas e assim, a gente precisa entender que cada hospital ele tem a sua rotina diferenciada, né, mas assim, eu vejo... Enquanto gestora, a minha grande dificuldade era realmente essa, né? De conseguir profissionais capacitados, mas assim, eu sempre disse, o que a gente precisa é de um perfil bacana, né? Porque a vontade, ela conta muito e aí a gente vai organizando, porque sim. Perfeito ninguém E chega. a gente ninguém chega pronto, né? Não, e a gente vai ensinando, né? O que a gente precisa realmente são de pessoas prontas, né? Então, eu sempre ouvi assim, poxa vida, é tão difícil entrar numa farmácia hospitalar, por que a gente não, né? Por que é tão difícil? Por que não contratam? Essa fala é até hoje, até né? Hoje. Então, assim, você vê, a gente às vezes acaba ajudando aí o pessoal, né, em vagas e tudo mais. E, nossa, por que eu não consigo? Eu nunca trabalhei na área, eu não consigo entrar. Mas nós não somos bichos de sete cabeças no momento de contratação, enfim, cada gestor na sua área, mas às vezes eu acredito que é pela complexidade das atividades e a quantidade de atividades que você tem que fazer ao mesmo tempo, isso nos preocupa muito, né? Porque você vai treinar, você vai capacitar. E aí a gente divide o tempo na gestão, porque a gente não nasce sabendo, né? O relacionamento interpessoal é um negócio muito crítico. E nós fomos voltados à parte realmente científica do negócio. Então, a gente fala muito mais fácil de fármaco, fala muito mais fácil do negócio ali técnico do que realmente de gestão e de relacionamento, né? Então... E manter essa capacitação, né? Porque... Em algumas instituições, é um único profissional, né? Então, a nossa equipe, ela precisa estar muito bem capacitada, porque são os nossos braços, as nossas pernas, os nossos olhos, a nossa responsabilidade, né? Então, é o auxiliar de farmácia entregando o medicamento. Então, esse profissional farmacêutico, ele precisa entender que a equipe dele precisa andar muito redondinha, né? E que, assim...
programas de treinamento sejam realmente efetivados e controlados, né, Grazi? Eu acho assim, uma das dificuldades é a gente fazer com que a equipe ela entenda o porquê de ser tão crítico aquilo que a gente precisa que cada etapa desempenhe, né? E de cada barreira implementada, né? Porque medicamento, né? Se eu separei um item errado, o que aquilo vai causar para o paciente? Nós não estamos vendo o paciente. Quem está lá nos bastidores da farmácia, na separação ainda, né? Não vai chegar, é um outro profissional, é um terceiro, geralmente tem equipe de enfermagem, é outra pessoa da enfermagem que vai administrar o medicamento, que vai preparar. Então, como é que eu vou pensar ali, colocar para a ponta? Porque pra gente, às vezes, é muito fácil, né? Você treina um farmacêutico, você chega lá e ele, 2, 3 meses, muitas vezes, ele já tá resolvido. Mas você tem os teus auxiliares, né? Os técnicos de farmácia que precisam estar alinhados. O farmacêutico hoje, ele está muito mais na gestão e resolvendo problemas um pouco mais complexos e ele depende das pessoas ali. E aí, assim, outra coisa eu falo, além da questão das pessoas, a quantidade de atividades que a gente tem, que a gente às vezes não sabe quando chega na farmácia hospitalar, né? O psicotrópico, todo mundo tá lindo, maravilhoso, todo mundo tem na cabeça, portaria 344 do controle e tudo mais. Aí você chega no hospital, dependendo do porte do hospital, você tem toda a questão da Polícia Federal. Como é que eu notifico a Polícia Federal? O que eu faço? Onde é que eu controlo? Aí você tem que ir lá falar com o pessoal da manutenção para que está usando o produto químico e nós que respondemos, né? Além disso, as comissões e tudo que eles colocam o farmacêutico dentro do hospital para todas as comissões. Então, você vai discutir estratégia, desde a padronização até comissões que a gente fala assim, meu Deus, o que o farmacêutico vai fazer aqui? Então, esse nível de complexidade que eu acho que é o mais difícil de você chegar e que as pessoas entendam, que os farmacêuticos entendam quando cheguem, né, nessa área, que não é birra nossa, muitas vezes, quem tá, mas precisa de uma dedicação, realmente, assim como todas as áreas, mas é uma dedicação muito grande, porque esse negócio do convencimento e do entendimento da criticidade de cada coisa que a gente vai colocar à mão. E depende muito da instituição e de como que ela é desenhada, né? Porque tem a farmácia central, aí tem as farmácias satélites, e falando ainda, né, desse profissional que vem, ele desconhece que ele é responsável pelos gases medicinais, que eles são considerados medicamentos pelos saneantes. Então, sorte do farmacêutico que entra numa instituição, e ele tem tudo isso dentro da farmácia. Eu tive muita sorte, né? Eu tive muita sorte de entrar no Hospital Vita, encontrar uma central de diluição de saneantes dentro da farmácia, né? Porque estava sob a minha responsabilidade. E, até complementando a resposta para a tua pergunta, Eduardo, vai assim, a capacitação e a educação vai muito além da nossa equipe, né, Grazi? Porque, assim, a enfermagem, ela faz a administração, mas quem precisa participar dessa educação, né? A gente precisa fornecer as tabelas, né, de incompatibilidade, de diluição, os medicamentos de alta vigilância, e assim a gente precisa garantir também que aquela medicação está sendo administrada, preparada e administrada de forma correta, né? Então vai muito além da nossa equipe, né? A nossa responsabilidade aí com a educação. As notificações, os possíveis eventos adversos, né? Quem está lá com o paciente, porque nós falamos, seria muito mais fácil a gente encontrar um paciente se pudéssemos entrar em todos os leitos, né? Dependendo da instituição, acho que é muito difícil, principalmente no sul do Brasil ainda é uma dificuldade. De você fazer com que as pessoas elas consigam, né, os auxiliares, os técnicos de enfermagem consigam detectar, até mesmo médicos, possíveis eventos adversos que estejam acontecendo, para notificar, né? Então, a gente também tem o pós, falo, mas nem só o uso, a gente já tá... Então mas, resumindo, né, Grazi, o grande desafio realmente é a educação, a capacitação e fazer com que toda essa equipe, né, toda essa equipe multi, digamos assim, seja educada da melhor maneira possível para levar segurança para o paciente. É isso que eu ia tentar fechar aqui. O resumo, então, é gente e talvez padronização de processo, que não no fato de escrever um processo, mas que todo mundo siga ele da mesma maneira. Basicamente é isso. Basicamente é isso, e a gente tem também algumas instituições certificadas, acreditadas, que eu ia perguntar facilitam também. isso, né? Que forçam
a criação de processos, os controles, né? E quando a gente está numa instituição certificada, acreditada, a gente sabe que ela é muito mais segura, né? Que existem mais barreiras e que a equipe, ela já começa a entender, sabe, Eduardo, assim, por que a gente faz determinado processo? Eu entendo que eu preciso fazer esse processo ou melhorar esse processo, ou de repente ampliar esse processo, porque a gente precisa aumentar cada vez mais a segurança, porque nós erramos muito. Infelizmente, dentro dos hospitais. Ninguém sai de casa querendo errar, querendo fazer errado. Mas como é tudo muito complexo, os processos são muito imensos. A gente pega um processo, por exemplo, de conciliação medicamentosa. É um microprocesso dentro de todas as atribuições do farmacêutico hospitalar, mas quando você começa a abrir a conciliação medicamentosa, você vê que é um fluxo muito maior do que aquilo que você imaginava, né? Então, os processos precisam acontecer, os fluxos precisam ser criados, seguidos, para que realmente a gente consiga, volta a falar, devolver um paciente, um ser humano restabelecido para a sociedade. Legal. Você falou uma coisa muito interessante, né? Eu sempre falo com a minha equipe lá, ninguém acorda e fala assim, Deus, me dê força que hoje eu quero errar pra caramba. Ninguém acorda e faz isso. Porém, os erros existem. E como é que é gerenciado isso dentro do hospital, né? Porque assim, você falou de instituições acreditadas, a gente tem ISO, a gente tem o quê dentro de hospitais, né? E o grande princípio do negócio é, faça tudo que está escrito e escreva tudo que você está fazendo, né? Pra gente trabalhar um sistema de gestão de qualidade, um PDCA, um SDCA que seja, né? A gente tem que ter isso. Quando o pessoal erra, eles escrevem? É um grande desafio. Quando a gente descobre. Quando a gente descobre. Mas assim, se a instituição, ela se propõe a ter uma Joint Commission, a ter uma Quemento Canadense, né, que são as certificadoras internacionais, é porque a alta direção, a superintendência, está querendo muito transformar aquela instituição. Isso mostra a maturidade da instituição. Só que não é fácil. Não é assim, eu quero fechar um contrato com uma certificadora e ano que vem eu quero o meu selinho dizendo que eu... Lindo e que eu tenho segurança no meu hospital. Não. É um processo muito longo, de anos. E o desafio dessa alta direção é realmente amadurecer essa equipe. Amadurecer de uma forma assim que os erros precisam ser ditos, as pessoas não podem ser punidas, né? Então, se eu recebo uma advertência, uma punição, eu não vou falar da próxima vez que eu errar ou que um colega errar, que existe um erro, né? Então, a gente precisa mostrar que quem erra não são as pessoas, são os processos mal desenhados que levam as pessoas ao erro, né? Então, assim, maturidade e que realmente as pessoas queiram estar em instituições mais seguras, né, Grazi? Essa acreditação ela é um pouquinho diferente de ISO, então a gente geralmente começa com etapas, né? A gente não pode chegar e simplesmente começar a fazer treinamento com as pessoas e não ter esse entendimento da qualidade, né? Então, se começa lá desenhando o processo, o fluxo, né, os manuais de procedimentos, tudo aquilo, aí você trabalha com a equipe, você treina em relação às ferramentas de qualidade, aí você mede. Então, é uma segunda etapa, você vai medir os teus processos, muitas vezes com indicadores operacionais mesmo, né? A gente acaba colocando conforme vai passando o nível, então eu tenho operacional, aí você vai aumentando para o tático, até você chegar no estratégico, entender o que nós, cadeia medicamentosa, né, a parte da assistência farmacêutica pode influenciar e impactar no resultado da instituição. E aí você chega num terceiro nível, que é a maturidade do hospital, de você entender teu indicador, você mitigar erro, você trabalhar o erro junto com a tua equipe. Acontece o tempo todo, muitas vezes não chega pra gente. E aí, assim, eu não posso simplesmente chegar lá e punir. Eu não digo nem na farmácia. Se a gente tivesse um técnico de enfermagem que estivesse lá preparando o medicamento, nós somos corresponsáveis. Preparando o medicamento, acontece uma situação com o paciente chega aí a óbito. Se eu chegar lá e colocar na pessoa ou no farmacêutico, que, né, a primeira coisa é quem que errou, o que que aconteceu. Não é possível, né? Isso vai pra mídia, o que vai acontecer? Vira todo um caos na Terra, porque, né, ninguém aceita, se fossem nossos familiares, a gente mesmo, ninguém aceita que seja qualquer mínimo erro que seja, a gente não aceita nem atraso dentro do hospital, quem dirá erro, né? Então tem que ter toda uma abordagem, é uma construção realmente de, poxa, vamos chamar todos os envolvidos dentro desse processo, entender o que aconteceu, vamos passar passo a passo, conversar com as pessoas que estiveram nesse incidente, né?
E aí tem o ponto do seguinte, você vai ter que orientar, porque muitas vezes a gente fala assim, a segunda vítima é o profissional. O farmacêutico, o auxiliar de farmácia, né? Então a gente tem que focar assim no processo e fazer o direcionamento tanto com a abordagem pro profissional, para que ele tenha esse acolhimento e entenda que a instituição ela não está ali para punir, mas sim para a gente melhorar, e para o paciente, né? Eu acho que isso é uma parte muito complicada, que a gente está tentando desenvolver e fazer. Então, acontecer, acontece. Ah, foi medicamento, e aí? Se for medicamento vencido? Né? O farmacêutico, ele começa a ver tecnicamente ali, mas se você, mãe, recebesse para o teu filho um medicamento vencido, isso aí é nas alturas, a gente coloca a boca no trombone mesmo e fala. E aí, como é que a gente faz? Olha, eu tenho processo, eu tenho manual de procedimento, aconteceu tal coisa, nós temos etapas barreiras para não acontecer, mas chega. Se eu chegar né, agredindo, enfim, ou questionando, ou cobrando o profissional que está fazendo aquilo pra gente, a gente acaba, né, perdendo crédito com a equipe e a gente não consegue seguir, né? O farmacêutico, ele não faz sozinho dentro da farmácia. É uma cadeia, né? São vários profissionais e é um trabalho de liderança muito forte, né? Então é um profissional que tem que ter essa questão da liderança muito bem desenvolvida, né? Porque na fala de vocês já me veio o seguinte, poxa, quando eu sou pequenininho e erro lá em casa, a primeira coisa é você é o culpado, né? Começa em casa, com pai e mãe, né? Dentro da nossa educação, sempre tem que ter um culpado. Então, lá dentro do hospital, aconteceu um erro, o primeiro reflexo é, quem é o culpado? Mas a gente não pode agir assim, né? Porque o culpado é o processo, né? Tem uma cadeia toda até acontecer o erro de fato. Então, é uma sucessão de erros, né? E essa fala de vocês é muito legal porque me traz isso, né? A questão da liderança. O bom líder é aquele que nem fica sabendo do problema, porque a equipe dele teve maturidade para resolver antes mesmo de chegar nele, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante e, inclusive, falando sobre essa questão de liderança, eu queria saber de vocês como é que está a inserção multiprofissional. Como é trabalhar com vários profissionais dentro da área hospitalar, né? Porque uma hora é um problema de ego, outra hora é um problema de ciúme, enfim. Como é trabalhar com médico, com enfermeiro, com biomédico, com vários profissionais, né, dentro da cadeia hospitalar? Acho que a gente começou dentro do hospital, ninguém sabe, vamos dizer, uns 10 anos atrás, independente do tamanho do hospital aqui, a gente só ficava lá e ninguém sabia quem era o farmacêutico, né? Aí a gente teve que construir um entendimento de que o farmacêutico fazia parte para chegar lá e avaliar. Imagina avaliar o medicamento que o médico está prescreevendo. Quem sou eu, farmacêutico, para dar E a gente nem minha sabia opinião? avaliar, né, Grazi? A gente não sabia. É difícil. E aí você chega e eu falo assim, é formiguinha. A Grace fala muito isso, é trabalho de formiguinha todo tempo. Não, me veio agora uma lembrança, porque eu trabalhei muitos anos no Hospital Cajuru, e eu vi assim que todo dia a equipe se reunia lá na UTI para discutir casos de paciente. Aí tinha o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e o psicólogo. E farmacêutico nada. E eu, barriguda Imagina. da Mariana, aí eu cheguei um dia e disse assim, doutor, eu posso participar dessas conversas aí que vocês têm? Aí ele me olhou e disse assim, você é muito enxerida, você é muito intrometida, ainda vem com essa barrigona aí para atrapalhar a gente? Aí eu disse assim, doutor, deixa eu... Aí era muito engraçado. Ele disse assim, e além de tudo, eu tenho que arranjar um banquinho pra você ficar sentada. E era muito engraçado, porque eu chegava, acho que era às 9 da manhã, eu e a Mariana, né? Aí ele disse assim, peraí que eu vou arranjar um banquinho pra você. E eu não sabia como participar. Então, eu olhava a prescrição, aí disse, ficava quieta. Muitas vezes quieta. Aí eu comecei, doutor, esse paciente ele tá sem proteção gástrica, ele pode desenvolver um sangramento alto, que tal? É verdade, a gente esqueceu de colocar proteção gástrica. Doutor, esse paciente, possivelmente ele tem um risco aí de um TEV. Vamos inserir aqui uma anticoagulação? É verdade. Poxa, aí eu comecei a me sentir importante, né? E assim, desde lá, pelo menos no grupo, o farmacêutico, ele começou a fazer parte, né? E assim, existem os egos? Sim. Eu nunca tive... Eu vou dizer que eu já tive 2 vezes telefonemas desligados por médicos, assim, é isso que eu quero. Várias vezes. Né? Mas assim, eu saí da farmácia, fui lá onde o médico estava, o meu nome é Grace, eu sou a farmacêutica aqui hospitalar, o senhor estava conversando comigo e eu quero te ajudar.
Nós não terminamos a conversa, eu quero saber o que eu posso te ajudar. E fui me apresentar. Então, viraram, assim, grandes parceiros. Né? A gente tem as brigas, entre aspas, né, do dia a dia, mas eu sempre digo assim, é importante que o meu pé, enquanto farmacêutica, esteja lá na enfermagem, eu vou dizer enfermagem que são os maiores parceiros, assim, que a gente tem de processo mesmo. E eu quero que a enfermagem entre na minha farmácia e que ela critique e que ela entenda por que meu processo é assim, por que eu mando no pacotinho, por que eu tenho algumas etiquetas coloridas, né? Por que eu tenho uma lista aqui de medicamentos que se a gente não cuidar da diluição, da dose, da via, a gente pode prejudicar a saúde do paciente, né? Então, é um construir. E de 10 anos para cá, realmente, Grazi, de 10, 12 anos para cá, mudou muito. Tem alguns médicos, né, que realmente ainda acham que a gente está interferindo, mas assim, a grande maioria entende que nós somos parceiros, é um olhar a mais na saúde do paciente, né? E não é o meu paciente, é o nosso paciente, né? Não existe, mas isso não tem mais espaço para isso. É bem essa questão, eu estava lembrando agora você falando exatamente disso, de eu parar de ver o paciente dentro do hospital, ele não é de uma pessoa, nunca foi, né? Nem fora, mas ele não é do médico, ele é de todo mundo. E aí aquela coisa, né, é uma quebra de paradigma ali, porque, poxa, eu médico, 20 anos que eu tô aqui, fazendo todos os dias a mesma coisa para os pacientes. Agora vem um maluco de um farmacêutico que saiu lá de não sei nem aonde, nem sabia que existia, informação, né? E dizer que a minha prescrição tá errada em alguma coisa. Então, assim, até você chegar, é bem isso. Eu tive uma experiência muito parecida que fui colocar, eu tava na farmácia, na dispensação, na farmácia hospitalar, muito tempo dentro do hospital trabalhando com estoque. Organizando estoque, dispensação, organizando o pessoal, treinamento. E aí, beleza, vamos começar a fazer farmácia clínica. Vixe Maria, né? Lindo, maravilhoso, todo mundo adora. Mais isso, né? E aí, beleza, vamos começar pelo quê? Tinha uma abençoada de uma médica, a doutora Viviane tá ainda lá, infectologista, que falou assim, não, vem comigo e a gente vai sentar toda semana e vai falar um pouquinho de antimicrobianos. De toda a questão das bactérias, de como funciona, dos fungos, e vamos começar a correlacionar. Aí a gente vai sentar lá na UTI geral e a médica vai ter que escutar a gente. Aí a gente ia com o nosso rascunhinho, né? Eu fazia os desenhos, esquema, e você ficava lá. Daí a gente começa aos poucos. Né? Ai, doutora, olha, o antibiótico profilático, veja só. Já passou das 48 horas? Não, 5 dias para esse paciente. De profilaxia, 5 dias. Aí você fala o quê, né? Aí você fica, não, já leva. Então, assim, é o processo até as pessoas conhecerem e entenderem que o farmacêutico, ele não tá lá para brigar, apontar dedo. Hoje no hospital é muito bacana. Bom, comecei eu uma farmacêutica. Eu falo, é uma realidade talvez diferente, né? Quem é um farmacêutico dentro do hospital inteiro, ele tem que priorizar outras coisas. Mas eu comecei com meio período fazendo farmácia clínica. Em questão de 5 anos, hoje nós temos 8 farmacêuticos dedicados. E a médica da UTI geral diz assim, eu não começo a passagem de plantão sem farmacêutico, porque ele está olhando a minha prescrição. Então, ele faz a prescrição, o farmacêutico valida sem antes, não faz absolutamente nada. Já vê dieta, já vê com a físio, vê se precisa fazer algum aporte respiratório. Então, assim, é bacana, é passo a passo, né? A gente não pode ter medo e tem que estudar muito, muito. Você tem que se preparar, porque senão... E agora, assim, falando um pouquinho de inserção desse profissional dentro da equipe multi, protocolos para mim era uma coisa muito distante, né? Era protocolo médicos, né? Os protocolos médicos. E hoje, assim, os farmacêuticos, eles participam dos protocolos, eles constroem protocolos e eles são donos de alguns protocolos, né? Então, por exemplo, o protocolo de conciliação medicamentosa era do farmacêutico. De profilaxia de prevenção de trombo, o farmacêutico também ele está inserido, né? Então, assim... É ele que toca, né? Ele que puxa, vê o Ele é um bom líder, ele é corajoso, ele arquiteta muito bem, ele tem ótimo relacionamento, ele consegue costurar tudo isso. Não é por isso, né? Dietas, suplementos, OPMS, né, que são as órteses, próteses e materiais especiais, estão sob a nossa responsabilidade. Porque nós temos o controle, né? Nós sabemos organizar, comprar, organizar tudo isso, dispensar. Então, não é só medicamento, né? Tem um arsenal aí muito grande que hoje está sob nossa responsabilidade. Alguma coisa, coloca pro farmacêutico. Que ele já dá aprendi conta. Assim, qualquer coisa, se quiser controlar, até conta. Você coloca tudo pro farmacêutico, ele vai
distribuir da melhor maneira. Legal. Mas a gente vai ganhando os espaços também, É um avanço né? que o profissional mesmo construiu, né? Mas precisa querer, sabe, Aham. Eduarda? Ainda a gente vê farmacêuticos que não querem. Né? Então, dentro lá do protocolo de conciliação, onde o farmacêutico ajustava a prescrição médica, tinha farmacêutico que nunca fez um ajuste porque ele não quer. Medo, Medo e porque, insegurança. infelizmente, eu ouvi isso, eu não ganho para isso. Né? Quem ganha para isso é o médico. E é uma pena, né? Porque são tijolinhos que nós vamos construindo e mostrando a nossa responsabilidade para todos esses alunos, né? Para todos esses acadêmicos, para todos esses novos e para os profissionais que estão aqui ainda, né? A construção, a gente fala tanto de valorização. E a gente coloca tanto a responsabilidade no CRF, no CFF, mas a valorização são esse é um amontoado de histórias individuais que valorizam a gente, Parte né? do profissional, né? Exatamente. Acho que o primeiro passo é do profissional. É Mas do muito profissional. legal, né? Uma história de construção. Vocês estão participando dessa história, inclusive, né? Então, muito legal mesmo. Mas a gente sabe também que outro grande desafio é ter controle, né, sobre todo o fluxo do processo de distribuição, garantindo que os pacientes recebam os medicamentos dos quais necessitam nos horários que são preconizados pelos médicos, bem como fazer recolhimento do que não foi utilizado, né, pela alta do paciente ou a falta de acesso. A gente está falando da logística, né, do processo de distribuição e de recolhimento. Tudo isso é um grande desafio. A perda do controle do estoque leva a uma série de consequências, principalmente financeiras, para o hospital, né? E aí, como é que você lida com tudo isso, né? Primeiro, Grazi, como é que você faz isso lá no hospital? Depois, a Grazi também dá o ponto de vista dela, até dentro de uma distribuidora também, né, Grazi? Que tem que trabalhar esse tipo de coisa. Grazi, e aí? E aí, que a primeira coisa que se vê hoje para sustentar o negócio, né, é como é que eu vou lidar com os custos, né? Eu falo que a gente fica na parte difícil do negócio, né? Não sou eu que negocio para receber pelo hospital, mas eu negocio aquilo que entra e como entra. Então, para a gente é muito difícil porque você tem muitas necessidades. Primeira coisa, já começa com a padronização dos itens, né? Quantos itens diferentes nós temos dentro de um hospital? Na nossa mão. E aí a gente tem que pensar o seguinte, tem que entender um pouquinho lá do ciclo financeiro, que a gente, né, não está familiarizado, de entender como é que acontece para o hospital receber, seja ele privado, seja ele público, né? Quanto eu vou demorar para receber, quanto local eu tenho no meu espaço físico aí, quantos dias eu posso trabalhar com estoque. E ainda tem que lembrar que eu não posso deixar nada faltar, né? Porque tem itens críticos. Então, é uma cadeia aí que você tem que colocar farmacêuticos mesmo. A gente tem hoje, muitos hospitais têm sistemas. Mas e se você não tem? Que você tem que parar lá, você tem que contar, você vê aquilo que consumiu, da onde que tá vindo, qual é o fornecedor, pode vir de qualquer lugar. Nós temos marcas homologadas, então a gente tem que fazer controle disso, né? Cada hospital geralmente tem... Geralmente não. Comissão de padronização. Então, aí que começa o negócio, né? Dependendo de cada especialidade que a gente tem dentro do hospital, vai chegar lá uma demanda, seja de material, medicamento, saneante, dieta, órtese, prótese, mais um pouco. Então, chega e aí eu tenho que passar por uma equipe inteira de validação. Farmacêutico, o médico, o serviço de controle de infecção hospitalar, o teste com a equipe que vai usar aquilo, o saneante lá no centro cirúrgico vai fazer a higienização de mãos, vai limpar ali a parte, né, que vai ser operada do paciente. E aí passa por toda essa análise, depois você vai ter que ver a questão do custo. Será que isso contempla dentro daquilo que está orçado? E como que eu vou receber isso? Né? Nós temos um monte de produtos aí, vários produtos dentro do hospital que eles não são ressarcidos nem pelo SUS e nem pelos convênios. E como é que eu vou gerir isso? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que dizer não muitas vezes, você tem que dizer aquilo que a gente pode ter e fazer todo esse controle para o negócio, para a engrenagem funcionar, porque eu não consigo ir na farmácia comercial, eu não consigo comprar em qualquer outro lugar um item crítico de dentro do hospital. Se faltar uma adrenalina e eu precisar, né? Se faltar um outro medicamento aí que é de suporte à vida dentro da UTI, eu faço o quê? E isso é toda uma gestão de estoque que acontece. Então, é muito complexo a gente fazer todo esse engajamento das áreas. E algo que está crescendo muito é a questão do custo, realmente. Não é só a gestão e eu saber, né? Porque eu tenho perda. E aí, se eu comprei um negócio que está lá para o paciente usar só num momento crítico, que a gente tem, né? Tem medicamentos, por exemplo, o paciente, se ele tiver uma hipertermia maligna dentro do procedimento cirúrgico.
Tem medicamento que a gente só usa para esse fim. Como é que eu não vou ter se eu tenho procedimentos cirúrgicos? Pois é batata que aquilo sempre vence, graças a Deus que ninguém precisa. Mas é um custo que a gente tem que gerenciar e explicar para a gestão que a gente vai ter. Né, que a gente tem que ter ali. Então, essa balança que a gente tem que fazer, porque você tem que pensar no paciente e a gente é propenso a pensar no paciente. Né? Se for pelo farmacêutico, a gente também pensa, nossa, vou colocar isso aqui. É a finalidade do hospital, né? Eu tenho não sei quantos medicamentos via oral aí para diabetes, quantos medicamentos injetáveis para, né, as especialidades mesmo. E a gente tem que ser esse tomador de decisão pensando no paciente, no médico e também no hospital. Porque se eu não controlar aquilo que eu tenho, se eu deixar muito inchado o estoque, deixá-lo para muitos dias, aquilo não gira, a gente está perdendo também. E ver se aquilo tudo ainda vai ser ressarcido por qualquer fonte que seja. Então, é um caminho aí que a gente tem esquecido muitas vezes. A ânsia da farmácia clínica tem tirado um pouco o farmacêutico dessa parte de gestão de estoque. E que não funciona. Eu digo que não funciona. Nenhuma farmácia, nenhum hospital funciona se a gente não fizer ainda, e sempre vai ter que fazer a gestão de estoque. Isso é nosso, é farmacêutico que vai fazer. Então, esse equilíbrio, eu vejo assim que é o que a gente vive o dia todo ali, resolvendo o perrengue que eu digo da falta, não só da falta, mas dessa gestão dos valores que estão aí, reduzir dias de estoque. A meta dentro do hospital privado é você reduzir dias de estoque. Tudo que você tem lá, por exemplo, na instituição com que eu eficiência, atuo, né? Exatamente. Com eficiência. Nós temos mais de 3.500 itens diferentes e nós temos que trabalhar com 18 dias de estoque. Como é que você faz? Para as médias de estocagem bem baixo, né? Então, aí você tem que ter, o teu fornecedor ele tem que te entregar toque de caixa. E se eu não tenho isso, que nós estamos numa capital. E se nós estivéssemos no interior, como é que a gente faz esse... Então, o desafio é... E esse relacionamento com o fornecedor é muito importante, né, Grazi? Hoje, atualmente eu tenho uma consultoria e desenvolvo serviço para uma distribuidora, né, de materiais hospitalares e também de bomba de infusão. E essa responsabilidade também de ter um estoque apurado, né? Estoque parado é dinheiro parado em qualquer lugar, né? Indiferente de qual ramo que é esse serviço, é dinheiro parado, e a gente não pode perder dinheiro, a gente não pode deixar vencer. Lá na farmácia hospitalar, quando a gente manipula a seringa, a agulha, as ampolinhas de diluição, quando a gente vai etiquetar os medicamentos, a gente tem perdas também. Então, quebra, vai pegar, deixa cair, derruba uma caixa. Então, a gente precisa ter controle de tudo isso. Do quanto que a gente está padronizando, do quanto que a gente está dispensando, do quanto está voltando de devolução, né? Porque isso mostra, eu não sei lá, Grazi, mas a gente chegou nas unidades de internação a 15% de devolução. Então, era um indicador que eu tinha. Então, é minha responsabilidade cuidar daquilo que volta para a farmácia porque o paciente foi a óbito, porque ele foi de alta, porque ele não quis tomar o medicamento, porque o médico fez a prescrição errada. Sim, é minha responsabilidade também. Então, a gente tentava dispensar com menos horas, o mínimo possível. Então, antes era aquele pacotão por turno, depois a cada 2 horas. E a gente percebeu, sim, é real a diminuição dessa devolução. E a gente, assim, 15%, eu preciso chegar a 12%, depois eu preciso chegar a 10%, 8%. Então, assim, quanto menos, ela sempre existirá. Mas quanto menos eu reduzir, mais eficiente, inclusive, é a energia que eu gasto com a minha equipe, né? E daí a gente aproveitava esse processo de devolução para identificar possíveis reações adversas. Então, era mais uma oportunidade para que o paciente ele não voltou uma medicação lá que o paciente não usou. Por que ele não usou? Porque ele não quis, porque ele, enfim, ele recusou. Mas por que ele recusou uma medicação que está prescrita, que é para o cuidado dele? Aí a gente entrava no quarto. Porque, claro que raramente acontecia, não, mas ninguém me ofereceu essa medicação. E muitas vezes o paciente diz assim, olha, sempre quando eu recebo essa medicação, eu não me sinto bem, eu começo com coceirinha pelo corpo, a minha pele começa a ter algumas alterações, e daí a gente pegava a reação adversa. E daí a gente volta naquela questão que a gente fala que somos responsáveis também pela segurança, né? Então, assim, controles, processos precisam existir. Atualização
normalmente acontece, mas os controles e os indicadores para a gente mostrar o quanto a gente está fazendo certo e o quanto a gente está fazendo de errado que a gente precisa, e de errado assim em relação à perda, quebra, itens parados no estoque, né? Então, precisamos justificar tudo isso, né? tudo isso porque é uma unidade econômica e o hospital e é um grande indicador ajuda a negócio. evoluir, né? Acho que a gente tem uma métrica lá dessa questão que você está falando de quebra, de vencimento, de 0,6% do valor do estoque da farmácia. Acima disso é uma ineficiência gigante. Exatamente, não é aceitável. A gente tem que lembrar que, apesar de ser um número baixo, é uma inconformidade, é um erro. Então, qualquer valor é ruim, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo reduzir isso a zero. Né? E dentro do hospital, pelo que eu estou entendendo, é um desafio gigantesco, porque são várias pessoas envolvidas dentro desse processo. Exatamente. E assim, a gente orienta, né, que dentro daquele bin, que são as caixinhas onde a gente guarda as ampolas, os comprimidos, é como se fosse um montinho de dinheiro, né? Que é um valor muito... Cuidado para não quebrar. Principalmente os autocustos, né? Quantas vezes eu saí, eu pegava o medicamento, eu levava até a enfermagem, assim, com medo, né? Que tem medicamentos que custam aí uma fortuna, né? E quando volta medicamento termosensível Fora da geladeira. Geralmente é medicamento que tem um custo agregado. Viu? O grande desafio é a capacitação e educação da equipe. Além, né, do entendimento do quão crítico é aquilo, dele tratar talvez aquele medicamento que é corriqueiro, uma dipirona, né, injetável, que não tem tanto, né, o valor dela não é tão alto, da mesma forma que ele trata o medicamento de alto custo lá, que vem direcionado para o paciente, que você prepara, que você não pode errar no preparo, que ele é $500 mil. Eu falei, hoje tem um negócio, se a gente vai do zero, a gente nem imagina, né, terapia celular aí. Terapia celular, quem é que controla o estoque do negócio de mais de 2 milhões? Farmacêutico. Mas antes do valor tem a questão da eficácia, né? Também. Então, o controle para buscar a eficácia do medicamento no paciente, ele tem que ser o maior de tudo. Agora, você falou, né? De pirona, um valor baratinho, mas esse aí de $500 mil, ou 2 milhões, enfim. Tem que ter o mesmo controle para os dois, né? E um dos novos atores nesse processo de controle é o paciente. Então, a gente tem a campanha passada aí da Organização Mundial da Saúde, que coloca como desafio a gente inserir o paciente, o seu familiar, no entendimento daquela programação medicamentosa do paciente. Né? Então, assim, ele precisa saber quais os medicamentos que ele precisa receber, quais os horários, de que forma, de que via, porque realmente, passar essa barreira... Se o paciente ele está educado, sabendo por que ele está tomando aquela medicação, é mais uma barreira, né, de segurança. Ele sinaliza, né? O centro do cuidado estando nos auxiliando com tudo isso, né? Ajuda. Nós estamos lá. O hospital está e a farmácia, o farmacêutico está pelo paciente. Então, esse é o nosso negócio principal, né? A gente tem as demais atribuições, mas nós temos que fazer com que a nossa parte de levar o medicamento de forma segura e que ele tenha uma melhora a partir do momento que ele utilize a melhor terapia, né? Essa responsabilidade é uma corresponsabilidade com o restante da equipe multi, mas é nosso farmacêutico, então temos várias etapas aí dentro do processo. Mas é gostoso, né? É um desafio gigantesco, mas é satisfatório, né? Quando você vê tudo acontecendo assim, é muito legal. E aí, até pra gente caminhar para os finalmente aqui, eu queria entender de vocês o seguinte: a nossa formação, ela está de acordo com a necessidade do profissional que vocês estão vendo hoje? Eduardo, eu digo assim que quando eu me formei, eu tive um susto muito grande, né? Então, eu assumi a farmácia hospitalar no período noturno. Eu não sabia o que era uma NPT, eu não sabia o que era uma equipe, não sabia o que era um extensor. Foi um desafio muito grande. E o que eu fazia? Eu pedia para que a enfermagem me orientasse. O que você precisa? Tenta me falar qual a sua necessidade que eu vou tentar. Então, assim, quando a academia não coloca no mercado de trabalho um profissional sem preparação, é um risco muito grande. Tanto para a frustração desse profissional, quanto realmente de segurança, de você dispensar alguma coisa errada ou de você dizer, né? Eu não tenho. E eu tenho porque eu não achei, porque eu desconheço. A minha disciplina de farmácia hospitalar, ela deixou um espaço muito grande na minha preparação enquanto profissional, né? E assim, com o passar
do tempo, eu fui vendo assim que o Hospital Cajuru, ele tinha a universidade, mas os alunos, eles não faziam o estágio obrigatório dentro do hospital. E como eu tinha passado por essa grande experiência, a gente foi construindo isso, né? De puxar esses alunos, de puxar o estágio obrigatório, porque era assim, um campo muito fértil de educação. Né? E o que a gente faz hoje até em Conselho Regional de Farmácia? A gente, com o apoio do Conselho Federal, nós temos rodado o estado do Paraná oferecendo curso básico de farmácia hospitalar, né? Voltando até nessa dificuldade de contratação de pessoal assim que não tem esse entendimento do que é uma farmácia hospitalar. Então, assim, quando a gente tem uma experiência que não foi boa, a gente tem a responsabilidade, enquanto profissional, de tentar, de alguma forma, pelo menos, dar um suporte relacionado a isso. Né? Então, os alunos, quando eles recebem esse curso, eles gostam bastante, eles se interessam bastante. E a gente dá o curso básico e a gente diz assim, ó, esse é o básico. Bem básico, Bem né? básico. Só pra você saber que existe. Exatamente. E quando você entrar numa farmácia hospitalar, você vai ver que é muito além disso. E a gente assusta tanto os profissionais quando a gente diz assim, ó, gases medicinais é sua responsabilidade, você precisa avaliar uma prescrição de oxigênio, você faz isso? Não, ninguém faz isso, né? Você precisa garantir que a diluição do saneante está correta porque você participa do controle de infecção hospitalar, né? Então, assim, a gente precisava ter academia mais próxima da realidade, né? Porque a gente sabe que tem uma distância muito grande. Mas eu vejo que, assim, nossas graduações aí, eu tive 5 anos, vamos pensar que fossem 4 anos. Com a quantidade de possibilidades que nós temos e de áreas de atuação, seria muito difícil para o professor que está lá, né, em meio acadêmico, você trazer toda essa realidade. Então, ele vai passar por tudo aquilo que a gente precisa. Obviamente que tem disciplinas que você tem que focar, né, que são nossas, então, assim, a gente não pode perder as isso. básicas, né, como farmacologia, por exemplo. Mas fortalecer, talvez, essa parceria, os estágios, eu acho que isso quem consegue é ouro, né? Ali até mais, né? É uma joia aí rara, que quem conseguir fazer esses estágios, mas é muito do profissional, do aluno, né? Buscar. Porque a graduação ela não vai conseguir, nunca ela vai ser suficiente. E a gente chega a um nível que você tem que se especializar. As coisas mudam muito. Né? Então, além da graduação, ele já tem que sair buscando uma especialização, que pode abrir muito campo de trabalho. E a questão dos estágios, que eu acho que isso, enquanto profissionais das diversas áreas, nós podemos trazer e tentar fazer essas parcerias. Estágio voluntário vai depender da vontade da pessoa, né? Mas os obrigatórios, realmente, isso ajudaria muito. A área hospitalar poderia em todos os cursos ter, nós, né, puxando a sardinha, mas deveria ter aí um estágio obrigatório para que traga um pouco a realidade, porque realmente é muito complexo para a formação também, a gente conseguir abranger, são muitos né? assuntos que vão até além da nossa profissão, Exato. né? Você tem que entender ali de logística, de jurídico, de finanças, de centro cirúrgico, de processos, coisa que a gente e dentro da farmácia, que exista dentro da faculdade, né? E dentro da farmácia hospitalar ainda, Eduardo, a gente tem aquele profissional que ele se especializa na terapia intensiva, aí o outro no centro cirúrgico, aí aquele outro na logística. É muito específico, né? É muito específico, né? Então, quando a Grazi diz assim que nós saímos da farmácia e nos especializamos muito na clínica, a gente esqueceu lá, né, de toda a cadeia da assistência farmacêutica. Exatamente. É muito técnico, né? É muito técnico. Do todo. E quando a gente tem um hospital grande, né, com uma estrutura que permite isso, a gente consegue colocar um farmacêutico em cada setor desse, porque é importante. Né? É importante a gente ter, assim, todos os profissionais entenderem da importância da logística, da clínica, conhecerem um pouco de tudo, né, para haver esse sincronismo e essa responsabilidade, esse entendimento, mas assim, em cada área, aquele profissional, e a gente precisa também respeitar esse perfil, né, então a gente, enquanto gestora, a gente precisa conhecer a nossa equipe e direcionar os perfis, né, para que a gente tenha uma otimização lá dentro das salas cirúrgicas, dos kits, tendo esse profissional. Tem alguns que correm no centro cirúrgico, mas a gente precisa identificar quem é esse farmacêutico que ele vai abraçar o centro cirúrgico e fazer com que o coração do hospital, que é o centro cirúrgico, realmente seja muito mais eficaz, né? Legal. Então,
Esse foi mais um episódio aí do De Farma para Farma. Muito feliz de poder conversar com vocês aqui, a Grace, a Grazi. Espero que você que nos acompanhou aí também tenha gostado. E para mim o que fica de aprendizado, isso aqui para mim foi uma aula, né? Foi rapidinho, mas eu aprendi bastante. É que o profissional ele tem que estar sempre com o copo vazio, né? Na área da hospitalar, porque ele está o tempo inteiro aprendendo alguma coisa nova, o tempo inteiro mudanças e nada de ego também, porque é um relacionamento ali com vários profissionais e não é qual está certo, mas o que é melhor para o paciente, né? Acho que essa é a grande visão, pelo que eu entendi aqui nesse pouco tempo que eu conversei com vocês. Se você gostou, compartilha com a gente também qual foi o grande aprendizado que você teve aqui nesse episódio. Compartilha esse vídeo com outros profissionais, curta e siga aí também, né, o Conselho Regional de Farmácia do Paraná nas redes sociais. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.